Eu sou Angélica Dias Müller, uma das líderes do Núcleo Frankfurt do Grupo Mulheres do Brasil. E hoje recebemos com muito prazer na nossa live a Camila Ragazzini, italiano deve ser. Ela é psicóloga, pós-graduada e com MBA em recursos humanos, coach, mentora, treinadora, palestrante e consultora em multinacionais. Professora universitária, especialista em mindset e reprogramação de crenças. É sócia fundadora da Evoluir em Desenvolvimento Humano e criadora dos cursos online Descrensar e Gratamente. Vou falar rápido para quem não conhece o Grupo Mulheres do Brasil. É um coletivo de mais de 40 mil mulheres ao redor do mundo que trabalham para transformar o Brasil através do protagonismo feminino e da sociedade civil. Estamos em 15 países com 21 núcleos. Na Alemanha, estamos em Düsseldorf, Munique e Frankfurt. Atuamos em causas como educação, integração social, empreendedorismo, cultura, saúde e combate à violência contra a mulher. Aqui em Frankfurt, trabalhamos desde maio de 2019 e, através de ações concretas, buscamos transformar a vida das mulheres brasileiras que moram na Alemanha. Venha fazer parte, cada mulher conta. Hoje, vamos falar sobre as crenças limitantes. Nesse momento de pandemia, coronavírus, é importante rever valores e paradigmas. E, através do autoconhecimento, buscar recursos e ferramentas para se reinventar. Muitíssimo obrigada, Camila, pela sua participação. Eu já, como eu falei, já te acompanho há uns 2 anos e quando eu vi a tua palestra sobre crenças limitantes, foi maravilhosa. Então, é muita alegria e agora você é a nossa mestra, por favor. Muito obrigada, Angélica. Para mim, verdadeiramente é uma honra poder estar aqui, conhecer vocês agora, os rostinhos de vocês, né? E poder compartilhar esse assunto que para mim foi um divisor de águas. Foi a pecinha que faltava na minha vida, né, dentro do meu processo também. Então, como a Angélica falou, eu sou psicóloga de formação e a minha trajetória, né, toda a minha, já quase há 20 anos sou psicóloga, mas a minha grande mudança, esse grande divisor de águas foi quando eu encontrei essa causa chamada crença, porque eu já estava afundada em dívidas, eu já tomava 4 antidepressivos, eu já estava no meu 2º casamento. Então, todas as áreas, entre aspas, destruídas para que eu pudesse buscar respostas. Então, essas respostas vieram quando eu encontrei essa pecinha do quebra-cabeça chamado crenças. Vou pedir a permissão, então, para vocês, para eu poder compartilhar um PPT que eu preparei aqui para a gente. Pode ser? Claro. Então, vou aqui. Fê, Fê, me ajude se eu não estiver fazendo, se eu estiver fazendo coisa errada aqui. Deixa eu só... Acho que deu aí, Fê? Apareceu, meninas? Então tá bom. Então, como a Angélica falou, vou trocar aqui com vocês sobre esse tema, as crenças das mulheres protagonistas. Né? Eu contei um pouquinho para vocês sobre como eu cheguei, então, em crenças. Foi através de muita dor, porque muitas vezes, se não é pelo amor, às vezes, a maioria delas, né, é pela dor, e a gente vai buscar sair, vai buscar encontrar respostas. E essa minha busca por respostas foi através de uns desafios em todas as áreas, macro-áreas, como eu chamo, da minha vida. Relacionamento, finanças e saúde. Bom, a base do meu trabalho, além da minha formação em psicologia, são os meus estudos e prática na neurociência e também na mecânica quântica. Esses são os meus grandes líderes, meus grandes inspiradores, né? Bruce Lipton, que é um biólogo celular, Bob Proctor, talvez vocês já tenham ouvido falar, um grande best-seller, né, nas suas criações, nos seus livros também. David Hawkins, que é um cientista, criador dos níveis de consciência, e meu trabalho trabalha com frequências também, aquilo que a gente pensa e sente gera uma frequência, que a física quântica e a mecânica quântica estão aí cada vez mais para nos mostrar, né?
A série Jerry Hicks, eu não sei se vocês já ouviram falar também, foram grandes precursores no trabalho de Rhonda Byrne também, que ficou conhecida com o filme, primeiro o livro, depois o filme de O Segredo. Joe Dispenza, que é um neurocientista e espiritualista também, e Neville Goddard, que é também um cientista da alma. Ele faz as traduções de Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, meninas, a minha mãe sempre quis que eu fosse freira. Então, ela acreditava que eu ia ajudar as pessoas dentro de um convento, né? E, enfim, a minha vida foi embasada primeiramente a partir dessa crença. E eu fiz toda a minha carreira, a minha trajetória foi dentro da área de recursos humanos, né? Especialmente na área de treinamento e desenvolvimento. Em 2013, quando eu saio de uma indústria que eu criei a minha carreira, porque eu nem sabia exatamente o que eu precisava levar para o mundo, eu só sentia um desejo muito grande de sair daquela empresa, que eu amava trabalhar, mas eu precisava levar uma mensagem que eu ainda não sabia, apesar de muita dor. Então, foi esse o caminho que o universo, que Deus me levou para que eu pudesse encontrar as crenças, né? E aí, quando eu fui começar a empreender, eu me deparei com o que eu chamo, para quem conhece a minha história, né, Angélica, talvez você já tenha me ouvido falar disso, eu me deparei com a síndrome da freira. Como é que eu vou cobrar para ajudar as pessoas? Como é que eu vou cobrar por aquilo que eu faria gratuitamente? Como é que eu vou fazer para passar um preço? Não, eu posso fazer de graça. Enquanto eu estava lá com o meu salário, carteira assinada, era seletista, estava tudo certo. Aí veio um comichão, as áreas destruídas, eu queria levar uma mensagem para o mundo, só que aí eu me deparo com as principais crenças de não se valorizar e não valorizar o seu trabalho e, entre aspas, não conseguir passar esse preço, esse valor para o outro, né? Se eu não me valorizava, como é que o outro ia valorizar o meu trabalho? Foi aí que eu fui ainda mais me aprofundar, fazer uma grande imersão nas crenças. Então, é isso que eu vou falar com vocês, né? Primeiro, o que são crenças? Talvez vocês já tenham ouvido falar nisso, mas eu quero trazer de uma forma ainda mais didática e ensinar, quem sabe, né, que pretensão é minha, mas ensinar para que vocês coloquem em prática aí no dia a dia uma forma de perceber as próprias crenças, aquilo que nos distancia muitas vezes do que a gente quer, seja na área financeira, nos relacionamentos e na saúde. Então, crença, uma vez eu estava fazendo uma live e uma senhorinha estava na minha live e falou assim: que absurdo, essa menina quer mudar a minha religião. Não quero mudar a religião de ninguém, né? Crença vai além da religiosidade. Crença é tudo que a gente acredita. É a nossa visão de mundo. É aquilo que a gente interpreta o tempo todo e nem se dá conta. Crença é como se fosse um grande software que a gente faz rodar na nossa vida, e daqui a pouco eu vou falar como é que isso se forma, né? Mas que a gente roda uma vida inteira e nem percebe que está rodando na nossa mente, no nosso ser completo. Então, crença é o nosso acreditar, em qualquer que seja o estímulo. É a nossa verdade, não é a única verdade, né? Então, aquilo que a gente acredita piamente não necessariamente é a única verdade. O nosso cérebro, meninas, foi feito para criar crenças. A gente precisa interpretar, a gente precisa se situar, a gente não pode dormir e esquecer de quem a gente é, do local que a gente está dormindo, né, onde a gente mora, o que a gente faz. Então, o nosso cérebro foi feito para criar essas conexões, para que a gente possa interpretar. Essa interpretação, esse significado, é o que é muito mais dito hoje em dia, nem na faculdade eu aprendi sobre crenças, é o que a gente chama de crenças, e é isso que eu levo para o mundo hoje. E dentro, então, do meu processo, principalmente, hoje eu tenho uma empresa online, então hoje eu sou produtora de cursos online e eu levo isso para mais vidas, para vários países, inclusive. Mas quando eu fui pegando essas pecinhas dos quebra-cabeças, né, não tinham muitas informações que colasse, que desse realmente resultado. Então eu precisava testar, não só receber teoria, mas colocar em prática na minha vida primeiro, para que desse essa mudança, desse resultado, e para que eu pudesse levar para o mundo, como era meu principal objetivo quando eu ainda era seletista. Então, hoje, dentro do método Descrençar, que eu fui criando, então, a partir de 2014, 2015, eu chamo de PEC. O que é o PEC? É a tradução das nossas crenças. PEC
São 4 elementos que traduzem as nossas crenças. Então, o que eu penso traduz uma crença, traduz a minha crença. O que eu emocionalizo ou o que eu sinto diante de, como eu chamo de termômetros. Então, se, por exemplo, eu tenho uma meta de sair de uma empresa como seletista e começar a empreender. Então, eu dou valor ao meu trabalho, ao meu curso, ao meu coaching, à minha aula, né? Mas diante de uma possibilidade de dar preço, eu tenho um sentimento de angústia, um desconforto muito grande. Nem todo mundo tem essa angústia, esse desconforto muito grande. Então, ele não tem crença em relação a dar valor ao próprio trabalho. Então, esse é o segundo elemento da crença, emoção. A emoção traduz as nossas crenças. O terceiro elemento é a comunicação. Aquilo que eu digo em relação a qualquer estímulo, às finanças, ao meu corpo, aos meus filhos, a um sonho, a uma meta, a relacionamento, a homens, a mulheres, né? A qualquer que seja a meta ou o estímulo, o que eu comunico, por exemplo, nossa, o país está muito difícil, nossa, aquela pessoa é mentirosa, ou seja lá, homens, todos os homens são mentirosos, são traidores, a partir, já eu vou falar de como é que a gente forma essas crenças, mas a partir de uma experiência, ou muitas vezes por repetição, escutando os nossos pais, a gente começa a comunicar as nossas crenças. E o último elemento é o comportamento. Como eu me comporto diante de um sonho, diante de uma meta, diante do meu trabalho, isso também traduz as minhas crenças. Então, como é que as crenças são formadas? Antes mesmo de nascermos, ainda na barriga da nossa mãe, mas eu não vou lá, a gente não tem que fazer uma volta muito grande, né? Mas quando a gente nasce, no ambiente em que a gente é colocado, a gente começa a receber estímulos. Então, tudo que a gente vê, ouve, experiencia, tudo que a gente cheira, tudo que a gente toca pelos nossos 5 sentidos, vai fazendo essa formação, vai conectando sinapses, vai formando sinapses, vai fazendo com que a gente vá criando as nossas crenças. Então, tudo que eu vejo, ouço, tudo que eu, utilizando os meus 5 sentidos, principalmente pelos principais personagens da nossa vida, quando a gente é pequeno, que são os nossos pais, ou se não são os pais, são os cuidadores, ou depois que a gente cresce um pouquinho, são os nossos professores, né? Então, principalmente dos 0 aos 7 anos, onde a gente tem muito mais a inconsciência e a gente está recebendo abertamente todos os estímulos, a gente começa a criar essa programação, esse software, essas nossas crenças. E por repetição ou por choque emocional, a gente cria uma neuroassociação. Então, a gente não sabe por que, por exemplo, a gente chega diante de uma sacada e a gente treme. E a gente fica desesperado. Qual é a crença envolvida ali através do meu sentimento? Então, eu posso ter vivido um choque emocional muito grande. Ou outro exemplo no dia a dia, né? Quando eu ainda era seletista, não tinha ideia nenhuma do que eram crenças, chegava depois de 12 horas de trabalho, me esparramava no sofá em frente à televisão e eu olhava para os meus filhos, eu estava exausta, e quando eles tentavam fazer o lanche à noite e eles derrubavam leite, por exemplo, naquela época meu marido trabalhava em outra cidade, em outro estado, eu olhava para as crianças e eles derrubando, fazendo aquela bagunça e eu gritava. Aquele grito, às vezes, pode ter acontecido por um choque emocional, crença. Imagina que quando eu estou muito nervosa, eu xingo uma criança, né? Eu como pai, eu como mãe. Seu incompetente, você não sabe fazer um leite, por exemplo? Isso por repetição. Ou basta uma vez, dependendo do choque emocional para essa criança, ela pode criar uma crença, uma neuroassociação, e toda vez que ela for fazer o próprio lanche, ou fazer uma apresentação no trabalho, ou ela vai conhecer uma pessoa para um relacionamento, ela acredita ser incompetente. E ela nem sabe por quê. Mas qual é a crença envolvida diante desse estímulo? Quando eu falo estímulo, eu falo dessas macroáreas: relacionamento, finanças ou saúde. Então, tudo que eu vejo, ouço, experiencio pelos meus 5 sentidos, principalmente dos 0 aos 7 anos, criou as minhas crenças. E são essas crenças que vão fazer com que eu interprete os próximos estímulos. Agora,
de acordo com as crenças das minhas referências, do meu pai, da minha mãe. Minha mãe queria que eu fosse freira, lembra disso? Então, eu repetia isso para mim o tempo todo. Eu preciso ajudar. Eu escutava minha mãe falando isso. Você precisa ajudar as pessoas. Você precisa viver num convento. Você precisa servir a Deus 24 horas sem ganhar nada por isso. Então, quanto mais eu escutava a partir das crenças dos meus pais, mais eu fui criando a minha própria programação, as minhas próprias crenças. E aí, as nossas crenças, meninas, faz com que a gente transmita isso para as outras pessoas, para os nossos filhos, para as pessoas, para os nossos alunos, para as pessoas que depois a gente vai para o mercado de trabalho e a gente influencia também, já adulto, ou é influenciado. Então, por isso a importância, né, de quando, mesmo depois de adulto, e a gente começa a olhar para as nossas crenças, a gente vai perceber que lá na nossa história, lá na nossa infância, houveram passagens porque a gente ouvia, porque a gente via os pais, por exemplo, homens que, por exemplo, batiam nas suas esposas, as mulheres, e as crianças viam. Então, são inúmeras as possibilidades da criação das nossas crenças. E se a gente não tem consciência para isso, a gente só vai repetindo ciclos cada vez mais. Então, todo estímulo, ele é interpretado por nós através do que nós acreditamos. A gente vai criando esses estímulos, recebendo esses estímulos, dando um significado para ele, formando as nossas crenças, e a gente vai de novo interpretando os mesmos estímulos, né? Quais são os tipos de crenças, então? Primeiro, a gente tem crenças conscientes, que eu dividi dentro, então, do método Descrençar, em crenças conscientes, que dentro daquele PEC, né? A gente pode pensar em pensamento, pensar em pensamento é uma repetição boa, né? Pensamento e comunicação. Ou seja, o que eu acredito e que eu tomo consciência, eu consigo até pegar um papel, ó, pega um papel e diante de uma meta, de um objetivo, sei lá, qualquer meta, ter um relacionamento amoroso. Então, o que eu penso? O que eu comunico no meu dia a dia? Eu preciso ficar presente para isso, para identificar as minhas crenças. Então, quando eu tenho condições de escrever, eu tiro do mental e passo para o, entre aspas, real, né? Para o material, eu estou falando de crença consciente. E são as duas primeiras letrinhas do PEC, pensamento e comunicação. Duas primeiras não, duas letras do PEC, pensamento e comunicação. Agora a gente vai para as crenças inconscientes. Quando eu, por exemplo, quero me relacionar, hoje eu sou casada, muito bem casada, minha gente, mas estou pegando esse exemplo. Quero me relacionar com uma pessoa, então combino com as amigas que a gente vai para uma balada, por exemplo, chego na porta da balada ou de um café, vejo que tem uma pessoa como uma possibilidade de me relacionar, eu tremo, eu fico desesperada. Vem um suor muito grande, ou eu começo a reclamar, não, todos os homens não prestam, o sentimento que me vem, que me toma é de muita angústia, de muito medo, mas quais foram as minhas experiências no passado? E o que é que essa reação no meu físico está traduzindo das minhas crenças? Quando a gente fala, eu não vou me aprofundar aqui, mas quando a gente pensa na mente inconsciente, a forma como a nossa mente inconsciente, aquilo que está bem guardadinho, e muitas vezes isso acontece porque a gente não dá conta de olhar para isso, tamanha dor muitas vezes, né? A forma como a nossa crença, a forma como a nossa mente inconsciente se comunica com o nosso corpo é através da emoção, é através de um sentimento, é através de um desconforto muitas vezes, de uma resistência muitas vezes, porque aquela nova informação, o relacionamento amoroso, tem ali na mente inconsciente informação pulsante que vibra, que está viva, te dizendo, cuidado, Camila, você vai se machucar de novo. Então, o meu corpo reage. Não é que a informação está ali que a gente não consegue acessar, né? O corpo dá essas informações. O corpo reage e a gente pode olhar ali naquele exato momento. É um sentimento. Que sentimento é esse? E aí aí a gente vai para neurociências, eu posso começar a usar o córtex. E aí eu começo a fazer perguntas. Mas eu vou ensinar isso para vocês já já. Então vamos lá. As formas, então, que as crenças inconscientes são traduzidas, sentimento e comportamento repetitivo. Aquilo que a gente faz, o corpo parece que faz sozinho. Quando a gente, por exemplo, da mesma maneira sempre pega o copo, pega uma xícara, que são os hábitos.
Então, quando eu escovo o dente, quando eu abro o registro do meu banheiro para tomar um banho, é sempre da mesma maneira. Eu estou pensando em outra coisa, eu não preciso pensar para dirigir, eu não preciso pensar para abrir um registro. Eu vou lá, o meu corpo faz de forma automática, ou seja, um processo inconsciente. E quando a gente começa a olhar para tudo isso, para tudo que nós somos, né, para essa programação, porque a gente quer transformar, e foi isso que eu fiz na minha vida, e é isso que eu ensino, quando a gente quer transformar um resultado, porque a gente não tem, seja um resultado financeiro, um relacionamento ou saúde, a gente precisa olhar para esses nossos padrões, tanto padrões conscientes quanto padrões inconscientes. Muito bem, já sabemos, meninas, que temos crenças conscientes e crenças inconscientes, certo? Agora, crenças conscientes, elas ou inconscientes, elas podem ser realizadoras, fortalecedoras, positivas ou limitantes, enfraquecedoras e negativas. Mas isso em relação a quê? Em relação à nossa meta, em relação ao que a gente quer. Por exemplo, se a gente quer, nessa live aqui, né, falando das crenças das mulheres protagonistas, se eu quero ser, a partir de agora, porque eu não aguento mais uma realidade de tanta dor, de tanta falta, de tanta escassez, de tanto sofrimento, e eu quero, então, me tornar uma mulher de sucesso em todas as áreas da minha vida, eu vou ter que começar a partir dessa meta, porque se meu cérebro é formado, ele é criado para formar crenças, tudo eu interpreto. E aí eu fico desesperada, né? Era isso que me desesperava quando eu nem sabia o que era crença. Da onde eu parto? O que eu começo a fazer? Eu preciso partir de uma meta, de uma intenção, do que é que eu quero para a minha vida. E quando eu defino o que eu quero para a minha vida, por exemplo, ser uma mulher de sucesso em todas as áreas da minha vida, eu começo a fazer o caminho de diagnóstico das minhas crenças. Quais crenças? Crenças conscientes e crenças inconscientes. Quando eu falo de crenças conscientes e inconscientes, eu estou falando de crenças que me limitam a chegar na minha meta. Porque, como eu dou exemplo, né, tem pessoas que, por exemplo, o que elas ganham por mês está dando ali para pagar os boletos, né? Elas estão vivendo malemar às vezes, mas está tudo certo. Elas não querem mudar as crenças financeiras. Elas não querem mudar os resultados financeiros. Então, elas não têm crenças limitantes em relação às finanças. Quando alguém de fora olha para ela e fala, cara, você só ganha para pagar boleto? As crenças dessa pessoa que está julgando, que está interpretando, existem. Mas aquela pessoa, está tudo bem para ela pagar o boleto? Está tudo bem do jeito que está. Então, eu não vou olhar para as crenças, né? A gente só vai olhar para as crenças quando está doendo muitas vezes e a gente nem sabe por onde começar. Foi assim que eu comecei. Bom, quando a gente fala, então, sobre, como eu disse e vou repetir, só porque é por repetição que a gente vai assimilando, né? Quando eu penso, então, quais são as minhas crenças, eu preciso olhar para o que eu penso em relação à minha meta. Eu preciso olhar para o que eu sinto em relação à minha meta. Eu preciso olhar para o que eu comunico no dia a dia em relação às minhas metas. E eu também preciso olhar para o meu comportamento em relação à minha meta. Mas, Camila, por que é importante conhecer as próprias crenças? Porque, minha gente, o que separa a mudança da minha realidade, ou o que separa a mudança dos meus resultados, entre o meu resultado lá na frente e eu, são as minhas crenças. É a minha programação mental, é o meu mindset, é a minha forma de interpretar a mim mesma. Como, por exemplo, não consigo, como eu acreditava lá no passado, eu não consigo cobrar pelo meu trabalho. É uma crença. Quando eu interpreto que eu não sou merecedora, porque, por exemplo, eu tenho crença de não merecimento. Alguma coisa aconteceu no passado, eu acreditei que eu era pecadora, e aí eu passo a acreditar que esse resultado que eu não quero mais na minha vida só está acontecendo porque eu pequei no passado. É uma programação. São as nossas crenças nos limitando a chegar aonde a gente quer chegar. Então, são as nossas crenças que definem os nossos resultados. É exatamente uma analogia aqui, né, como um computador e um software, e o programa que roda nesse computador. Né? O hardware é a máquina, é esse nosso corpo aqui. E o que roda esse software, esses pensamentos, esses sentimentos, o que eu sempre comunico e a forma como eu me comporto é o software, é a mente. É isso que faz eu ter um resultado X ou Y em todas as áreas da minha vida. Né? Então, dependendo das informações do seu software,
assim serão os seus resultados, assim será a sua realidade. Seja uma realidade financeira, seja uma realidade no seu trabalho, na sua carreira, nos seus estudos, seja uma realidade nas suas relações amorosas. E todas essas áreas aqui na minha vida, para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje eu ensinasse quem eu ensino, as pessoas que eu ensino, os programas que eu levo para o mundo, todas as áreas da minha vida estavam destruídas. Então, não existe um software certo ou errado, como o exemplo que eu dei de uma pessoa que quer pagar o boleto e está tudo bem, né? Existe um software que funciona ou não funciona em relação ao que eu quero para mim, ao que eu quero financeiramente falando, ao que eu quero nas minhas relações, ao que eu quero na minha saúde. Eu cheguei a tomar 4 antidepressivos por dia, tanto para dormir quanto para acordar. E por mais que eu tentasse desmamar desses 4 antidepressivos, né? Pensem, né? As pessoas me procuravam querendo parar de tomar remédio. Eu, naquela época, como psicóloga, né? Tinha um ego achando que eu não podia errar, achando que eu não podia nem tomar remédio, achando que eu tinha que ser perfeita. Isso não existe. Então, aquilo me doía. Mas me serviu para me fazer comprovar que quando a gente transforma essas conexões neuronais, quando a gente muda esse software, quando a gente muda as nossas crenças, a gente pode, inclusive, parar de tomar. Não é para fazer, né? É para ter como meta e ter como acompanhamento, muitas vezes ainda, com o psiquiatra, né? Às vezes com terapia. E a gente pode sim, porque eu acreditava, meninas, que eu era condenada. Então, se tudo aconteceu na minha vida, que aconteceu abuso sexual, que aconteceu a morte da mãe quando eu era adolescente, que aconteceu o abandono do pai, que aconteceu, enfim, de ter que ir para o convento e não deu certo, né? Aí depois fui crescendo e fui levando a minha malinha comigo, a minha malinha das crenças, né? Relacionamento destruído, saúde destruída, dinheiro era só dívida. Eu achava que eu era condenada. Eu achava que eu tinha que continuar daquela maneira. E hoje, e tá aqui com a Angélica, com vocês, tá aqui podendo falar que não, a gente não precisa ser uma condenada, foi porque eu fui trilhando e fui criando, colocando essas pecinhas numa grande engrenagem para dizer, né? A gente não precisa viver uma condenação. A gente pode sim identificar as crenças que ainda nos limitam e fazer uma substituição, que é um processo, não é mágica, é um processo. Eu vejo pessoas vendendo muitas vezes mágica. E quando a gente fala de mágica, a gente está falando assim, mude sua realidade em 24 horas. Pode acontecer, técnicas de manifestação, por exemplo, até pode, mas e a consistência? E a manutenção disso? Para que eu não volte para o antidepressivo, para que eu não volte para as dívidas, para que eu não volte para um peso que eu não quero, para que eu não volte para uma relação destruída. Então, é isso que eu trilhei e é isso que eu ensino hoje. O que é que você quer, então? Você, mulher que está aqui comigo nessa... Aqui é sábado, acho que na Alemanha também, né, Angélica? É à noite aí. O que vocês querem, né? Por exemplo, ser protagonista da própria vida poderia ser qualquer meta, poderia ser qualquer sonho, poderia ser qualquer intenção. Então, quando eu começo a definir o que eu quero e não só viver para definir ou para realizar o sonho dos filhos, que são importantes sim, mas não são únicos. Eu tenho uma vida própria. Para não viver só para bater meta de marido, de chefe, de outros seres humanos. Porque eu escuto também que tem pessoas que me dizem assim, Camila, mas eu posso ter meta? Como é que faz isso? Porque vai vivendo no automático e não tem uma intenção clara. E não define o que quer, para dormir e acordar, olhando para isso até realizar. Né? E para que eu realize, muitas vezes eu tentar é uma palavra que eu não gosto de usar, né? Mas só para contextualizar, eu vou tentando a vida inteira e não sei por que não muda, por que eu não realizo, por que eu não bato essa meta, por que eu não chego nesse resultado. E quando a gente vai olhar por que não, tem crenças sendo comunicadas, tem crenças pensadas repetidamente. A gente tem em média de 60 a 70 mil pensamentos por dia. E os mesmos pensamentos que nós estamos tendo hoje são muito parecidos com o que nós tivemos ontem. E vão ser, se nós não fizermos nada, muitos parecidos, vão ser iguais, muitas vezes, com os pensamentos de amanhã. Né? Então,
O que é ser essa protagonista, que é nesse exemplo que eu trouxe aqui, né, como uma meta? Olha lá, Angélica. Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Da Mulher Maravilha, né? Então, ser protagonista é ser a personagem principal da nossa própria história. Ser a personagem principal, isso não é ego. Isso é direito dado, é um direito constituído por cada ser humano, né? Então, ser protagonista é ser essa principal personagem da minha história, inclusive, né? É ser quem faz acontecer, não é assim que vocês dizem, né? Ser quem faz acontecer, independente dos recursos. Quando eu comecei, minha gente, eu não tinha nem um computador decente, eu não tinha um microfone decente, eu não tinha estrutura física. Eu tinha 2 filhos muito pequenos quando eu comecei a empreender lá em 2014. Meu marido morava em outro estado. E naquele momento, o que eu mais fazia era reclamar, justificar, me colocar num papel de vítima, né? E não de autorresponsável. E uma pessoa protagonista, ela precisa compreender e fazer e sentir que ela é autorresponsável, até para mudar esse contexto, até para mudar essa realidade. Então, ser protagonista é ser a principal personagem, é ser autorresponsável e não vítima, independente se eu não tenho marido para ajudar. E é difícil às vezes falar isso, né? É difícil, é desafiador escutar isso muitas vezes. Mesmo que o país esteja na condição que está, o que é que eu posso fazer? O que é que está sob a minha responsabilidade fazer? Mesmo que eu esteja diante de um desafio financeiro, um desafio na minha saúde, um desafio nas relações. Porque se eu não tomo consciência e não busco fazer diferente, eu estou no papel de vítima. E ainda mais, uma vítima não tem o que fazer, ela está condenada. Era assim que eu me sentia. Eu estava condenada a viver com antidepressivo. Eu estava condenada às minhas dívidas. Eu estava condenada ao meu casamento destruído. Então, como é que a vítima vai fazer alguma coisa? Se ela não se tornar autorresponsável, ela vai repetir os mesmos resultados uma vida inteira. Então, quais são as crenças conscientes e inconscientes? Lembra que a gente tem o nosso PEC para dividir essas crenças? Então, crença consciente, aquilo que eu penso, racionalizo, aquilo que eu posso escrever, aquilo que eu comunico. E crenças inconscientes, que a nossa mente inconsciente traduz para a gente através de uma emoção, através de um sentimento e através do nosso comportamento repetitivo. Então, quais são essas crenças que limitam o protagonismo das mulheres? Nesse exemplo que eu estou dando, podia ser qualquer outra meta, podia ser qualquer outra intenção, tá? Então, vamos lá. Não dá para ser mãe profissional. Isso era uma fala que eu falava direto e pensava direto, chorando pro meu marido no telefone. Eu não consigo ser mãe, eu não consigo ser empreendedora ao mesmo tempo, eu não consigo dar aula, eu não consigo. Eu não consigo aprender isso, as pessoas não me valorizam, eu não tenho tempo, ou ela ou ele, marido ou concorrente é melhor do que eu. E aí vou abrir um parênteses. Toda vez que a gente se compara, a gente já perdeu. Toda vez que eu me comparo com alguém fora de mim, porque eu só posso me comparar comigo mesma, comigo de ontem, se hoje eu tô melhor, aí tá tudo bem a comparação, né? E isso é, por mais clichê que pareça, tem que ser a nossa realidade. Porque eu olhava, muitas vezes, pessoas que para mim até eram uma referência, né? E eu olhava e falava, meu Deus, mas eu nunca vou conseguir isso nesse trem que está muito longe da minha realidade. Já perdi. E quando a gente olha, a gente precisa modelar, a gente precisa buscar fazer, inclusive, melhor do que esse exemplo para a gente, né? Sou muito velha para começar isso. Essa é uma das crenças que eu mais escuto, meninas. Camila, mas eu sou muito velha para começar a trabalhar agora em outro lugar, para empreender, por exemplo. É uma crença limitante. Eu não consigo qualquer coisa, eu não mereço como eu tinha essa crença, né? Ou vou tentar. Vou tentar é não realizar, é não fazer. Eu repetia isso também. Como eu vou tentar? Muda essa frase, essa palavra, ou esse pensamento tem força, ela é um comando para o nosso cérebro. E o nosso cérebro está sempre fazendo aquilo que a gente comanda. Então, estou com sono, estou com fome, vou fazer, não vou fazer, vou tentar, não é fazer. Vou tentar eu vou tentar. Se der certo, bem, se não der certo, tá tudo bem também, não. Se eu quero ser protagonista, se eu quero empreender, se eu quero ter uma relação decente, se eu quero ter saúde, eu vou fazer até
conseguir. E aí, quais são os sentimentos, então, quando a gente está diante de crenças limitantes sobre o protagonismo? Uma angústia, porque eu não alcanço uma meta. Uma insegurança para fazer apresentações em público, por exemplo. Ontem foi meu aniversário, né? E ontem eu fiz umas postagens no Instagram também, dizendo sobre a minha primeira live. A minha primeira live foi no dia do meu aniversário, em 2016. Eu acompanhava um grupo que na época eu chamava de Evoluidamente. Eu estava masterizando as dores daquelas pessoas para que eu pudesse, né, naquele ano, poder falar, uau, isso aqui tem muita crença. Eu já sei o caminho, não só meu, mas dessas pessoas também, né? E aí eu fui fazer a minha primeira aula ao vivo online, em 2016, no dia do meu aniversário também. E ontem foi meu aniversário, eu falei disso também. Minha gente, era dor de barriga, era dor de cabeça, era uma baita resistência, né? Eu falava, não, para o meu marido eu não vou conseguir fazer essa aula. Se a gente não for, mesmo com esses desconfortos, a gente não gera choque emocional. E aí a gente não reprograma. Só que para isso a gente precisa ter um norte, saber o que a gente quer e fazer, mesmo diante desses sentimentos. E é claro que existem diversas técnicas para que a gente diminua o poder desses sentimentos sobre a gente. Esses sentimentos que traduzem as nossas crenças, né? Mas, diante de uma zona de desconforto, saibam que só quando a gente enfrenta, de novo, um clichê aí, muitas de vocês já devem ter ouvido, né? Por mais que a gente já tenha ouvido, muitas vezes a gente trava. Então, o que eu queria naquela aula era travar, parar, não. Uma baita resistência aqui, eu não queria dar aquela aula. Eu estava morrendo de medo. Mas foi porque eu fui que hoje, aquela aula é quase todos os dias. Tem mais de, sei lá, quase 300 mil visualizações, 300 comentários, independente da visualização. O que me interessa é quando uma pessoa escreve lá, Camila, eu mudei a minha vida. Camila, isso fez toda a diferença na minha vida. Camila, eu parei de fumar. Camila, eu voltei com meu marido. Camila, hoje eu ganho mais do que eu podia imaginar. Então, se eu não tivesse enfrentado aquela resistência, se eu não tivesse enfrentado aquelas crenças em forma de angústia, insegurança, dependência, dor de cabeça, dor, frio na barriga, enfim, todas as reações da minha mente inconsciente, eu não teria conseguido ajudar as pessoas como eu busco contribuir todos os dias da minha vida, né? Uma outra forma de crença inconsciente diante da nossa meta é a vitimização, é a condenação, como eu falei aqui para vocês. Bom, e aí em forma de comportamento, a gente não age, a gente não sai do lugar e a gente não se torna protagonista da nossa própria vida para poder contar uma nova história. E aí, quais são as crenças conscientes que fortalecem, então, o protagonismo das mulheres? Em forma de pensamento e em forma de comunicação. Eu posso, sim, ser mãe, esposa, profissional, dona de casa, seja lá o que for. Eu posso. Isso já dá um novo comando. Isso muda. Isso é uma frequência, como a física quântica ensina. Eu consigo aprender isso me dedicando, por exemplo, né? E o que muitas vezes eu escuto também, além dessa crença de estou velho demais para começar, não, eu não consigo fazer isso. Esse não consigo eu não quero aprender. Se eu realmente quero, eu vou lá, vou parafusar, vou desparafusar, vou aprender a dar com eletrônicos, eu vou aprender, eu vou me dedicar, eu vou gastar energia mental e física para fazer, por quê? Porque eu quero, porque eu acredito, porque eu consigo, porque eu já mudei esses comandos, pensamento e comunicação. Não é o outro que tem valor, nós temos, mas para isso, quando eu lá no passado não conseguia dar preço, eu não sabia qual era o meu valor, quanto é que eu valia? Eu fazia de graça, e aí as minhas dívidas só aumentavam. Então, esse comando também é importante para essas nossas crenças, que nesse exemplo é de protagonismo da nossa própria vida. Eu consigo administrar melhor o meu tempo? Eu sou tão boa quanto o meu concorrente. Eu sou tão boa quanto o outro ou a outra. Não existe idade certa para aprender e fazer se eu quero. Se eu começo a identificar as crenças que me impedem, se eu faço um movimento para reprogramar essas crenças, para ressignificar um passado doloroso, para substituir crenças que me limitam por crenças que me fortalecem, que me fazem realizar. Então, o mais comum desse resumo de crenças eu posso, eu consigo, eu mereço. Isso não é motivação barata, minha gente. Isso é comando poderoso. É o primeiro passo para que a gente possa começar essa reprogramação
mental e de crenças. Eu vou lá e vou fazer, não vou tentar nada, eu vou fazer. Isso gera mais confiança. Isso gera mais segurança. Isso gera a minha própria autorresponsabilidade, que é diferente da vitimização. E como comportamento, eu vou lá e vou fazer, até dar certo. Se eu mudei o comando de pensamento, se eu mudei o comando verbal, comunicação, se, por exemplo, eu faço como a Anne Curry também, é uma psicóloga social que fez um experimento incrível, maravilhoso, só dessa posição da Mulher Maravilha, né? Só 2 minutos são necessários para que um ser humano produza mais testosterona, ou seja, o hormônio do empoderamento, o hormônio de ir lá e de executar. É diferente se eu faço a minha fisiologia assim, ó, eu sou uma coitada, né? Eu não consigo, todo mundo consegue, menos eu. Quer dizer, que comando eu estou dando para o meu cérebro? Que comando eu estou dando para a minha mente, que é o software, que eu não consigo mesmo? Agora, coloca os ombros para trás, coloca a mão na cintura, paga esse mico, porque mesmo que seja um mico, dá resultado. A Anne Curry está aí para comprovar. Produz mais testosterona, vai lá e faz. Então, o que é que eu faço, Camila? Já entendi o que são crenças, já entendi que eu não preciso ser condenada. E agora, o que é que eu faço para substituir crenças limitantes por crenças de que eu chamei aqui para a gente hoje, meninas, de crenças de protagonismo, né? De crenças de realização, crenças positivas, crenças fortalecedoras em relação ao que eu quero, em relação à minha meta. Antes de falar como é ou o que é que a gente tem que fazer, eu quero só que vocês reflitam aí um pouquinho, que é uma pergunta que normalmente eu faço. Será que todas as pessoas conseguem reprogramar crenças? Deixa eu até tomar uma aguinha aqui rapidinho. Não precisa responder não, já já a gente abre, né? Mas eu quero que vocês reflitam. Será que todo mundo consegue reprogramar crença, Camila? Tô pensando aqui. Não. Essa é a notícia ruim. Mas que eu preciso dizer, né? Não por quê? Porque precisa de decisão e comprometimento. E esse comprometimento é alimentado todos os dias quando eu sei o que eu quero. Quando eu tenho uma intenção clara, quando eu tenho uma meta clara, quando eu foco. E não porque precisa aplicar a informação e repetir, repetir, repetir. Porque lembra, como é que a gente cria as nossas crenças? Por repetição e por choque emocional. Se eu aplicar uma técnica de choque emocional diante de uma crença que eu quero substituir, eu consigo reprogramar. Depois eu preciso manter. Depois eu preciso repetir. Porque se a gente não repete, a gente volta para o padrão. E é isso que eu gosto de falar. Existe um padrão, uma casa velha, sabe? Um caminho neuronal que o nosso cérebro faz para economizar energia. Então, existe essa casa velhinha. Por isso que é tão desafiador mudar. Porque o nosso cérebro tem que fazer a gente economizar energia para a gente continuar vivo, não é assim? Então, existe um padrão antigo que é mais fácil da gente voltar. Mas existe também um padrão novo que é desafiador no começo até que a gente domine. Então, a gente tem que fazer as mesmas coisas, tem que pensar da mesma maneira, tem que sentir igual, tem que comunicar igual, lembra do PEC? Porque por repetição, eu sim mudo as minhas crenças. Acreditar que eu vou apertar uma teclinha e que tudo vai se transformar, para mim, não deu certo. Por mais que eu acreditasse em promessas milagrosas, né? Se eu for lá, faço uma cirurgia, sei lá, para diminuir a minha barriga, um exemplo, né? Ou pessoas que ganham na loteria. Tem um estudo que demonstra que pessoas que ganham na loteria, depois de 3 anos, elas voltaram a ter mais dívidas do que elas já tinham. Porque não mudou a programação. Porque foi lá e, não sabendo ou não mudando essa programação e não repetindo a forma como lidava com o dinheiro, voltou às dívidas. A mesma coisa pessoas que podem fazer uma cirurgia para diminuir a barriga. Se elas não se alimentarem direito, se elas não fizerem exercícios físicos, e isso precisa de uma nova programação, elas voltam a ter o peso antes da cirurgia. Por isso é mais fácil eu voltar para o padrão. Por isso é desafiador, né? Mas quando a gente tem um foco, quando a gente quer mudança, quando a gente quer parar de dívidas como eu tinha, quando a gente quer parar num relacionamento como eu queria, e tenho hoje, graças a Deus, esse relacionamento, ou quando a gente não quer mais tomar 4 antidepressivos e hoje eu não tomo nada, eu tenho um hipotireoidismo, mas eu ainda acredito que um
dia eu vou conseguir parar. De qualquer maneira, a gente tem um padrão. E se a gente não repete, a gente volta para esse padrão. Então, o que fazer, Camila? Primeira coisa, como eu já venho falando aqui, foco no que eu quero. Consciência, ou seja, o que a gente está adquirindo aqui, a gente está adquirindo consciência, conhecimento. Talvez algumas de vocês nunca tenham ouvido falar, ou se ouviu falar, ainda não colocou em prática. Então, eu preciso trazer consciência. Eu preciso ficar presente para o meu PEC. O que é meu PEC? O que eu penso em relação ao que eu quero. O que eu emocionalizo, o que eu sinto, o que eu comunico e como eu me comporto. E a gente tem que modelar, a gente tem que fazer parte de um grupo que nos empodere. A gente tem que fazer, Angélica, conviver com pessoas, né, que têm resultado que a gente quer, ou que se apoie, ou que receba e dê esse apoio. Tem um estudo que diz, e talvez você já tenha ouvido falar também, eu não lembro qual é o estudo, mas diz que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Por quê? Porque a gente vai repetindo os mesmos padrões. E se a gente pode fazer parte de um grupo, né, que a gente pode ser influenciado e influenciar, a gente continua ou fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma maneira, sentindo da mesma maneira, ou a gente começa a mudar um padrão a partir do foco, a partir da consciência e a partir dessas novas influências. E uma técnica que eu quero ensinar, são duas aqui para a gente encerrar, para que eu finalize com vocês, vamos supor que vocês já diagnosticaram uma crença, tá? Uma crença consciente que vocês pensam e vocês comunicam. Então, eu não consigo ser protagonista. Por exemplo, ok, isso está no nível consciente, está no nível racional. E aí eu vou ter um tempo para mim. Eu não vou ficar no automático, lembra? Eu tenho que trazer consciência, eu tenho que olhar para o meu processo. Se eu quero mudar uma realidade, eu preciso fazer diferente. Então, eu vou respirar olhando para essa crença. Por que respirar? Para que a gente possa diminuir uma frequência cerebral, de uma atividade muito rápida cerebral. Eu respiro profundamente várias vezes, entro em contato com essa crença que eu já diagnostiquei, dou uma nota, mas Camila, uma nota é uma nota. Ela não precisa ser calculada, ela não precisa ser matematicamente perfeita. É uma nota muito intuitiva. De 0 a 10, quanto é que eu acredito que eu não consigo ser protagonista? Vou respirar, vou dar uma nota, de 0 a 10. Quanto é que eu acredito que eu não consigo ser uma protagonista? Sei lá, 6, a nota 6. E aí eu vou começar a usar meu córtex, a minha parte racional também, para combater esse pensamento, para abrir novas janelas, para eu poder, questionando esse pensamento, dar novos comandos para que o meu cérebro busque novas respostas. Então, como é que eu me sinto quando eu acredito que eu não consigo ser protagonista? Então, eu estou entrando em contato com essa crença, que pode vir desconforto. Eu já vou falar da crença inconsciente, vai vir desconforto e eu vou entrar em contato com ela também. Bom, de 0 a 10, falei que foi 6. E como eu me sinto quando eu acredito nessa crença? Podem vir reações, né? Continuo questionando quem é que eu seria, a Camila que queria empreender, a Camila que lá em 2013, 2014 queria levar para o mundo a reprogramação mental e de crenças. Como é que eu seria lá no futuro se hoje eu não acreditasse mais, se a minha nota fosse 0 para essa crença, eu não consigo ser protagonista? Como é que eu seria? E eu vou usar aquilo que eu tenho de mais poderoso, que é a visualização. Antes de nós fazermos hoje um jantar aí, Angélica, ou o café da manhã, amanhã, ou antes que eu faça um café para os meus filhos daqui a pouquinho, né, eu vou pensar. Ou de forma até automática, eu já sei onde estão os ingredientes. Mas antes de eu concretizar o café, eu precisei usar a minha mente. Eu precisei usar esse mundo interno mental. Eu precisei usar a minha visualização. Bom, vou sair daqui da live e vou lá preparar o café para os meus filhos. Eu faço essa visualização. Então, visualize você. Qual crença você quer ter? E se você tivesse essa crença, como é que você se sentiria? E se você vai repetindo isso, essa nota, minha gente, vai diminuindo. Se hoje você acredita que não consegue ser protagonista e a nota é 6, daqui a pouco está zerada, porque você passa a acreditar que você consegue ser protagonista. Eu estou dando um exemplo, poderia ser tantas outras crenças limitantes, né? Mas quando eu estou consciente, quando eu ponho foco no que eu quero,
quando eu me relaciono com pessoas que já têm resultado, que posso agregar, que eu posso receber essa influência, quando eu faço um exercício que, por mais simples que pareça, e isso é nosso ego, querendo que seja a reprogramação super, hiper, mega complexa, quando eu repito isso, eu vou diminuindo a força dessa crença de não conseguir qualquer coisa. Agora, eu pensei aqui, ó, como é que eu me sinto quando eu acredito que eu não consigo ser protagonista? E aí, uma de vocês, dependendo da crença, pode ser que venha um sentimento. Se vocês fecharem os olhos e imaginarem a meta que vocês querem, financeira, relacionamento ou saúde. Se vocês visualizarem vocês alcançando essa meta, para quem tem crença limitante inconsciente, pode ter uma sensação como essa, que é a angústia. É como se fosse um aperto no peito. Parece que é impossível alcançar essa meta, Camila. E aí tem uma glândula, talvez você já tenha ouvido falar dela, também no centro do nosso peito, chamada glândula timo. Que ela, quando nós somos pequenininhos, essa glândula ela é inflada. Sabe criança, quando acaba de brigar com o irmãozinho ou com o colega, passa alguns minutos, já estão felizes de novo? Já estão se relacionando de novo? Né? Eles não têm esse acúmulo dessa energia, que é uma energia, dessa dor. E essa glândula, ela é inflada. Acontece que a gente vai acumulando esses padrões, choque emocional e repetição de sofrimento, e essa glândula, quando a gente vai crescendo, vai diminuindo. E ali, além de ser uma glândula diretamente ligada ao nosso sistema imunológico, e quando a gente coloca em prática exercícios de gratidão, além de criar novas conexões neuronais, a gente também influencia a nossa timo, o nosso sistema imunológico, e isso as neurociências já comprovaram. Quando a gente bate na nossa timo, e ela fica bem no centro, entre a nossa clavícula, onde tem esse ossinho aqui, deixa eu só arrumar essa luz aqui. Então, a gente tem um ossinho aqui, o nosso Vzinho, e a altura do coração, a nossa timo fica bem no meio. Podem tocar nela. Se vocês não conhecem a timo ainda, toquem nela aí. Se vocês têm um acúmulo de muita dor, muito sofrimento, muita angústia, né? Ela tá pequenininha. E a gente pode tocar na nossa timo. E aí, como é que a gente faz esse exercício? Também respira. Eu gosto muito da respiração porque diminui a frequência cerebral. Não é para diminuir a nossa frequência eletromagneticamente falando, depois em outro momento a gente pode falar disso, mas eu estou falando de o que eu emano volta para mim, para o meu campo, né? Mas da minha frequência cerebral, da minha atividade cerebral, né? Que pode estar acelerada. Então, quando eu respiro, eu diminuo um pouquinho. Eu diminuo a resistência da minha mente consciente só pela respiração, que é de grátis, né? Então, eu entro em contato com esse sentimento de angústia, eu não fujo dele. Eu não mando para a sombra, eu entro em contato com ele. Dou uma nota também, eu gosto muito de nota, para que a gente possa comparar quanto é que estava essa angústia, quanto é que ela está agora, depois de todo o processo, né? E aí eu posso, batendo na minha timo, entrando em contato com esse sentimento para dar vazão, porque é uma energia, tem uma amplitude de frequência, ela é uma amplitude de frequência, ela tem uma amplitude. Ela pode ser muito forte, ela pode ser menor, né? Para cada pessoa, quando olha um estímulo, quando olha uma meta, como eu falei no comecinho do nosso encontro hoje, cada um interpreta de uma maneira. Alguns vão sentir, outros não, e aí é só uma informação. Mas vamos supor que nesse momento, pensando na sua meta, em ser protagonista numa determinada área, você sente angústia, então bate na timo, entre em contato, outras pessoas podem ter outras reações. Pode, por exemplo, travar a garganta, pode vir uma outra reação, e a gente precisa entrar em contato com isso para dar vazão a essa crença. Por isso, não é só repetir, eu sou próspera, é isso que eu fazia no começo. Eu achava que era só repetir. Como é que eu ia lidar com as crenças inconscientes que traziam para o meu corpo angústia? Que só de pensar em cobrar pelo meu trabalho, eu já sentia angustiada. Eu já resisti, falava, não vou falar isso, não, eu vou fugir disso. Então, eu preciso entrar em contato com esse sentimento. Batendo na timo, eu digo, sentimento de angústia guardado em mim, e eu te libero agora. Eu uso tanto a minha parte consciente, quanto o estímulo dessa glândula. Eu entro em contato, eu respiro, eu dou uma nota, eu deixo vir. E pode ser que venham memórias, pode ser que venham cenas, e pode ser que não seja agora. Pode ser um grande lago, muitas vezes, a nossa mente inconsciente, eu gosto dessa comparação. Quando eu faço um exercício, quando eu vejo um estímulo,
quando eu faço um exercício de descrençar, como eu ensino, eu jogo uma pedrinha num lago que faz ondas. E às vezes eu vou ter uma memória e vou liberar essa memória quando eu estou lavando uma louça, quando eu vou dormir e depois eu acordo com aquela memória, com aquele sonho, ou quando eu estou numa conversa com alguém e essa memória vem à tona, esse sentimento pode vir de novo, eu preciso dar vazão. Então, bate na timo. Entra em contato e dá vazão a esse sentimento. E depois você pode acariciar essa timo. Porque muita gente, quando bate pela primeira vez na timo, sente até dor. É até doloroso. E quando a gente estimula, aí depois a gente dá vazão, deixa vir os sentimentos, podem vir as memórias, a gente, para finalizar esse exercício, que precisa ser por repetição, a gente acaricia, por exemplo. E para fechar, Angélica, para a gente encerrar, encerro com essa frase para que a gente possa refletir um pouquinho, né? O nosso protagonismo está diretamente relacionado ao que a gente pensa, ao que a gente sente, ao que a gente comunica e como a gente faz em relação à nossa vida. Então, só para repetir, o nosso protagonismo, essa autorresponsabilidade, esse ser um personagem principal da nossa própria história, da nossa própria vida, história nossa que a gente vai contar ainda, porque a vida não acabou hoje. A vida a gente espera que seja por muitos e muitos anos, né? O nosso protagonismo está diretamente relacionado ao que a gente pensa, ao que a gente sente, ao que a gente comunica e o que a gente faz com a nossa própria vida. É isso, vou tirar aqui o compartilhamento e agradeço profundamente a oportunidade de estar com vocês hoje. Nós que agradecemos, Camila. Ainda temos um tempo, se alguém gostaria de fazer perguntas, que eu acho sempre colocar as perguntas e respostas no final, para dar à disposição, com certeza. Depois do conteúdo maravilhoso, nossa, muito legal. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu queria não fazer uma pergunta, mas agradecer, porque foi muito inspirador, assim, eu achei que dá uma chacoalhada. Adorei, muito obrigada, Camila. Eu que agradeço, Nadiane, muito obrigada a você. Também queria agradecer a Camila e a Angélica, porque a Angélica está lá na Alemanha, mas apresentando para a gente que está aqui no Brasil, uma profissional tão competente, tão gostoso de ouvir, diz tanta verdade. Então, eu queria agradecer as duas, porque foi muito bom ouvir isso aqui. Muito obrigada, Elu. Muito obrigada. Muita sabedoria. Muito obrigada, viu? Você tem cursos, assim, que você falou no início, quando eu entrei, você estava falando. É tudo por internet? Como é que é? Você tudo pode pela falar internet. Sim, Elu. Eu tenho 2 cursos online, o Descrençar e o Gratamente. O Descrençar ele é mais profundo. E aí eu abro grupos de mentoria em grupo para poder acompanhar mais de perto um grupo que quer reprogramar as próprias crenças, né? E o Gratamente é um curso em áudio, são 28 áudios, 28 dias, para essa reprogramação mental e de crenças pela gratidão. E aí, se a Angélica me permitir, só @Camila Ragazzini, é o meu perfil no Instagram, e lá tem todas as informações para quem quiser se aprofundar mais, tá bom? Claro que sim, Camila. Imagina o seu trabalho, como eu te disse, já há algum tempo que eu acompanho. E pela primeira vez, quando eu ouvi você falando sobre crenças limitantes, foi muito importante para mim essa informação do consciente e o inconsciente, como a gente age automático e não percebe do que está fazendo todos os dias a mesma coisa sem questionar, né? E eu achei maravilhoso esse teu exercício que você falou, e eu já escrevi com relação a... eu sabia do Timo, que eu tenho tem técnica, né, do Klopf, né, dos toques, né, em determinados locais, e que te alivia quando você tem uma angústia, mas desse que você colocou do respirar, entrar em contato com o sentimento, dar uma nota e acolher essa angústia.
E aí, então, conversar com ela já é também uma forma de cura, né? Então, eu achei muito legal. Exatamente. E realmente você conseguiu, assim, em tão pouco tempo, trazer um conteúdo tão importante para nós, principalmente nós mulheres, que temos tanto o patriarcado muito com a gente, de uma forma forte, como você falou também da parte religiosa. Eu mesma tive muito, a minha mãe era 100% católica, então tinha muito essa coisa do pecado. E essa questão que você falou do cobrar também, quando eu comecei a trabalhar com terapia holística, e eu comecei a pensar também, mas o que eu vou cobrar? Como eu vou cobrar pelo tempo? E então eu comecei a pôr no papel todos os cursos, né, que foram feitos e o tempo que eu despendi, e aí o quanto os outros profissionais cobravam. E eu tinha muito essa coisa do servir sem cobrar. E eu demorei muito tempo para perceber que eu podia fazer a terapia holística, mas também uma remuneração. E foi bem interessante você falar sobre isso. É muito comum, Angélica, e principalmente com terapeuta, né? Eles acreditam que e isso é até uma questão de fluxo, de equilíbrio. Como é que eu só dou? O quanto vai sair de mim precisa voltar, porque o universo está em equilíbrio, ele é o equilíbrio. Se eu só dou, como é que eu vou me alimentar? Como é que, por exemplo, eu vou ajudar uma instituição de caridade? Como é que eu vou fazer, por exemplo, aulas gratuitas? Então, precisa ser sempre equilibrado. E eu também tinha essa crença, como eu falei aqui. Imagina, eu sou psicóloga. Como é que eu vou ficar cobrando para ajudar as pessoas? No máximo, naquela época, hoje, era em torno de R$ 25 a hora pelo convênio médico. Então, enfim, precisa ser cobrado, mas não porque tem que ser pago. Tem que ser equilibrado, né? É diferente. Isso é bem importante. E a maioria dos profissionais, quando começam, tem essa dificuldade, né? Eu sei que até o pessoal de medicina e odontologia tem essa matéria no final de como cobrar, né? Porque é um tabu para muita gente, né? A questão da energia do dinheiro de troca não é ensinado. Quando a gente é seletista e empregado, trabalha para uma empresa, é mais, entre aspas, fácil receber o salário no mês, né? Então, e aí eu vou empreender, como é que eu vou dar preço? Como é que eu vou cobrar? Uma coisa que eu faria de graça, né? Faria gratuitamente porque eu amo fazer. Muitos terapeutas pensam assim, né? Mas aí a gente descompensa, aí a gente desequilibra. E aí a gente não sabe por que a gente fica até doente. Ou por que a gente começa a acumular dívida. Porque está desequilibrado. A gente precisa equilibrar, né? É verdade, Camila. Alguém gostaria de mais alguma pergunta, um comentário? Eu levantei a mão. Sim, por favor, Cleo. Nossa, olho o que eu venho estudando em termos de crenças limitantes, assim, mas foi assim, hoje, sine qua non. Foi incrível. Grupo Mulheres do Brasil, as duas líderes que estão aqui presentes, sabem quanto impactaram na minha vida, né? E eu vivo falando isso recentemente para a Angélica, mas assim, tanto a Ira Maia quanto a Angélica, elas sabem, as outras, algumas também, mas a questão do Timo, minha mãe faleceu há 12 anos, eu morava no Japão, ela tinha passado comigo 6 meses, faleceu, eu embarquei para São Paulo, e durante como era uma logística muito difícil, né, como mulher imigrante, expatriada, eu tinha 2 semanas para resolver muita coisa. Então, antes de ir definitivamente para o Lutra, eu fiz algumas terapias. O Brasil enfim, muito serviço. A terapeuta, ela tocava aqui em mim. Gente, era como uma dor, assim, parecia que eu ia morrer. Não sei se era dor de ouvido, de dente podre, era uma coisa. E hoje, assim, ficou muito claro para mim que essa dor era que ela tinha que tocar. E ela era tão delicada, parecia que ela estava passando uma pena. E é assim que eu acho que a gente tem que se tratar sempre, né? Nunca esquecer que a gente tem que seguir. Perfeito, Lu. Quando toca, é um adeus, é aquele luto e se acariciar e ir embora. E eu falei, hoje são as suas palavras, mas eu vivi isso. E agora, hoje, gente, é um marco. Obrigada, eu estou te seguindo, Camila. É um marco.
porque na minha vida eu vou passar a me ter muito mais carinho comigo, mas de forma muito consciente. Pegar o meu luto e fazer assim, tchau, amor. Isso, Lu, muito Obrigada. bem. Lu, ó, pegando um gancho do que você está dizendo, porque muitas pessoas acreditam que o sentimento, entre aspas, negativo, uma angústia, ela é negativa. E presta bastante atenção nisso, Lu e meninas. Ela não é negativa, ela diz algo sobre nós que nós estamos no nível inconsciente. Então, essa perda da mãe, essa falta de autocuidado, de olhar para si, é só um termômetro. É como se o seu corpo estivesse te dando um GPS. Não cuida de você, não deixa esse sentimento vir à tona para você cuidar, para você tratar, para você dar vazão, para que você esteja pronta para as próximas fases e ciclos da sua vida. Então, até a angústia diante de uma perda, quando a gente dá vazão, por mais que esteja doendo, não é negativo, né, Lu? É para você olhar, por exemplo, e não estar aqui por acaso, para que você possa retomar a importância que você é. Foi fenomenal. Sem palavras, assim. É só tocando no timo mesmo. É só tocando no timo. E acariciando hoje à noite. Foi minha oração hoje, essa sessão aqui com o Núcleo de Frankfurt, com vocês. Eu fico super feliz. Sim. Bom, se alguém não gostaria mais alguma coisa, poderíamos encerrar, ou alguém gostaria de mais algum comentário? Okay. Eu, Lilian, posso agradecer? Sim, claro. Rapidinho. Por favor. Desculpe de eu não estar em vídeo, é porque eu estou fazendo uma arrumação aqui no meu closet, então não quero dar nenhum constrangimento aqui, mas eu estou ouvindo perfeitamente. Olha, eu só tenho que agradecer a Angélica e a Camila, porque hoje eu fiz uma caminhada e aí eu olhei para o sol e eu estava fazendo uma respiração profunda. Aí eu disse assim, crer é poder. Hoje alguma coisa de bom vai ter que me trazer à tona para eu tentar descobrir o que está acontecendo comigo, porque eu desenvolvi uma urticária e é pelo sistema nervoso e é emocional. E assim, muito rápido, tá? Camila, eu vou te procurar. Eu estou ainda um pouco em choque, bem emocionada no que você falou, porque hoje eu acabei de descobrir. Eu nem sabia o que era esse negócio de crença. Crença a gente acha que é religião mesmo, né? Aí eu entrei aqui no Workplace, não sei o que e tal. Falei, agora, faltava 3 minutos. Eu falei, gente, o que é isso? Eu vou ver o que é isso. Então, eu acho que hoje eu ganhei isso de presente através das energias, né, boas que eu mentalizei. Eu vou te procurar, tá? Eu tô numa fase... Eu sou empresária e mãe e tal, não sei o quê. Eu tô numa fase de mudança que eu quero sair, né, desse mundo de ser de empresário, eu quero mudar tudo isso e entrar no núcleo, mas eu primeiro preciso de um equilíbrio. Muito obrigada pelas tanta sabedoria, eu imagino tanto quanto você sofreu, porque eu já cheguei a passar um momento assim como você na sua vida. Mas a gente conversa depois. Angélica, obrigada pela oportunidade. Nossa, que nós que agradecemos e venha assim, temos sempre palestras muito legais, muito bem-vinda. E Camila, eu tive uma surpresa quando você colocou o Núcleo Frankfurt e realmente, quando estamos em grupos, há uma forma maior de a gente se conectar e curar as nossas dores, né? Com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Com certeza. Gente, olha, muitíssimo obrigado, Camila, pelo seu tempo, por compartilhar tantos conhecimentos e experiências de vida. Somos muito, muito gratas por conhecer pessoas humanas como você. Agradecemos a cada uma de você que está aqui, protagonista, para aprender, para que possamos crescer e com o nosso feminino compartilhar isso para todos, esse amor, essa coisa maravilhosa que nós mulheres temos, que é saber doar e saber servir. Então, agradecemos a presença de todas vocês. E cada mulher conta aqui no Grupo Mulheres do Brasil, Núcleo Frankfurt. Temos também aqui presente a líder do Núcleo Düsseldorf, a Ira Maia. Na Alemanha, como eu falei, nós temos Düsseldorf e temos Munique.
A Márcia está aqui também, que é do Núcleo Munique. Então, agradecemos todos. Teremos uma roda de conversa no dia 27 de junho. Alô, Iramaia, seja bem-vinda! Tá sem som. Microfone. Abraços do Jardim. Hoje foi um dia estressante, pude relaxar agora com essa palestra. Ainda bem, Angélica, que você me deu um toque. Lhe sou agradecida pela lembrança, viu? Que legal, obrigada, seja bem-vinda. Ela é a líder de Düsseldorf, Camila, a Heloísa, todos que estão aqui, alguns já conhecem. Então, foi ótimo eu voltar a usar o Timo, viu? O Timo. Tenho isso na bolsa, mas tinha esquecido totalmente. Trouxe para consciência. Que bom, obrigada. Então, nós teremos... No dia 27 de junho, teremos, então, a roda de conversa com a Nadiane Group, que é uma das nossas líderes, sobre equidade de gênero. Tá? Um tema também bem interessante. Ela escreveu um livro sobre esse tema, 30 horas, a mulher trabalhar 30 horas, o homem também, para que a gente tenha uma qualidade de vida. Né? Então, isso é um tema bem bacana. Camila, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. E para vocês todos, obrigada. Olha, eu amei, foi muito, muito legal. Muito obrigada. Que horas vai ser a semana que vem, Angélica? Desculpa a ansiedade, mas que horas vai ser? Então, vai ser, no caso, às 19 horas. É que a gente ainda está combinando com a pessoa que vai fazer a mediadora, se vai ser às 19 ou 20, mas a gente te manda, Lu, tá? Isso, não, eu sei, é só para eu pré-agendar, porque eu tenho aula sábado o dia inteiro. Obrigada. Opa, no domingo, talvez, né, Angélica? Gostei da tua... Oi? Talvez no domingo, gostei da tua proposição. Sim. Tá vendo? Nadi, no domingo não pode ser às 20 horas, que nós temos o chá no Vale do Silício, todo domingo às 20 horas. Tá? Difícil conciliar essas agendas. Mas pode ser, Mas, meninas queridas, mulheres protagonistas, Mulher Maravilha, por favor, vamos vencer. É isso aí, Angélica. E fazer esse dia todo dia brilhar e conquistar todo dia um pouquinho da gente, do melhor da gente. E poder compartilhar tudo isso, que é um presente para mim participar do Grupo Mulheres do Brasil. São mulheres que me acolhem, são mulheres que me ouvem, sabe? Nós também temos, Camila, apoio emocional de psicólogas. Então, quando começa esse nhenhenhê de mulher, a gente vem o apoio emocional, ouve a gente, acolhe, fala de aí vai regulando. Que bom! E Camila, no próximo semestre, eu gostaria de convidar você de novo para um outro tema que você fala muito bem, que é repetição de padrão. Eu estou agora trabalhando também, e eu gostei também da tua explicação, que eu assisto tuas palestras, essa questão da repetição de padrão, que tem a ver com crenças, né? Tem tudo a ver com crenças, é isso aí. Conte comigo. Beijo. Fê, obrigada pelo apoio também, viu? Muito obrigada. Beijo. Aqui, peraí. A Heloísa tem o grupo Casa das Matrioscas e ela trabalha com o Sagrado Feminino e é muito legal. Ela vai fazer em 5 de julho o Feminino como o Caminho da Cura. Maravilhosa. Ela já pelo núcleo? Pelo núcleo ou pelo Brasil? Legal, legal. Então, assim, eu gosto muito dessa parte de autoconhecimento e também do feminino, porque o feminino e o masculino em equilíbrio nos dá força. É isso que faz a gente, eu quero, eu vou e eu faço. E saio, vou tentar para eu estou fazendo. Exatamente. Muito bem. Obrigada, beijo a todas. Beijo para todas. Um abraço. Beijo, obrigada. Maravilhoso.